ela mandou uma mensagem para o Dr. Evaristo falando que ela virou mentora num programa internacional, que é da Alliance, e ele me convidou, falou, ó, pediram para eu indicar alguém, eu não tenho nenhuma outra pessoa para indicar a não ser você. Então, se você não for participar, eu não indico ninguém. E ele me indicou, eu entrei dentro do programa e desenvolvi muito bem. Eu tive 1 ano de formação em liderança em saúde bucal global. Então, foram reuniões mensais, semanais, via Zoom. Uma semana era aula sobre epidemiologia, saúde bucal global, e outra semana era uma reunião que a gente fazia em grupos para discutir o nosso trabalho. E esse trabalho que eu quis montar, eu montei um trabalho voltado para a educação em saúde bucal de pacientes com fissura lábio-palatina, que já era a minha linha de pesquisa com o Evaristo. Que é o que se chamava até pouco tempo atrás de... O jeito errado de falar é lábio leporino. Uhum. Isso é um jeito errado, E um qual jeito o jeito preconceituoso. Fissura lábio-palatina, pacientes fissurados. Por que é um jeito errado e preconceituoso? Antigamente, você chamava esse paciente de lábio leporino porque era associação com uma lebre. Mas isso é preconceituoso. Então, a gente não chama isso assim. A gente chama de pacientes fissurados. A fissura lábio-palatina. Inclusive, é uma anomalia congênita, tem uma alta prevalência e um dos principais fatores etiológicos disso é a falta de nutrição durante a gravidez. Mas hoje, principalmente por causa da ação da Smile Train, que é uma ONG global que atua para não só para auxiliar o tratamento, mas para dar todo o amparo para essa família, desde que a criança nasce, as cirurgias, tudo que envolve o tratamento da fissura. E a Smile Train, ela atua muito bem nisso. E, além disso, aqui, assim, em Cuiabá, nós temos centros especializados, como o do Hospital Geral, guiado pela doutora Yolanda Barros, também professora da Unic, nossa colega, foi minha professora, e que eu falo assim, eu queria compartilhar um pouquinho do amor que ela tem, do tamanho do amor que ela tem para esses pacientes. E isso me tocou muito durante o meu trabalho, meus estágios lá. E isso me fez desenvolver, então, um aplicativo voltado para esses pacientes. E eu desenvolvi um aplicativo, um jogo, para ensinar saúde bucal para esses pacientes. Um jogo? Isso. Programei um jogo, montei. Inclusive, fui premiado, tem nem um mês, por esse jogo lá em Nova York, na New York Dental Meeting Conference. Então, a pesquisa... Tem programador também. Também. A pesquisa acaba andando por aí. Mas Caraca. E onde que surge a ONU? a ONU vem por causa desse programa internacional que eu fiz parte, que é a Alliance for Oral Health Across Borders, em que, como eu já estava em Nova York, estava tendo um comitê internacional sobre saúde, especialmente saúde bucal, porque o que acontece? Hoje, no Brasil e no mundo, nós estamos sobre um projeto, através do Pacto pelo Futuro, que é atender os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que fazem parte da Agenda de 2030. E o Brasil, assim como todos os outros países, não atingiram nem 30% desses objetivos. E a gente está em 2025, faltando 5 anos para 2030. Nem quantos por cento? Nem 30%. Nem 30%. Na saúde, nem 15% foi atingido. Nossa. Isso falando globalmente. Se você for fazer um recorte do Brasil, os dados são muito piores. Assim, muito piores mesmo. E a gente tem um compromisso de atingir esses objetivos. Recentemente foi passado um novo acordo e a gente já decidiu e já definiu que a gente não vai atingir todos. Mas a gente está trabalhando nesses próximos 5 anos para atingir 30% pelo menos deles. E a Alliance foi chamada para ir lá para a ONU justamente para palestrar sobre isso. Quando você fala Alliance? Alliance. Isso. Uma aliança? Isso, é a Aliança Global por Saúde Bucal. Que Aliança Global por Saúde Bucal. Isso, que é pelo grupo pelo qual eu faço parte. Uhum. E eu fui apresentar alguns dados do Recorte Brasil, do Recorte de Saúde Bucal aqui do Brasil, que agora a gente passou de plano nacional para a lei nacional do Brasil Sorridente, como isso contribui, como isso também é um modelo para os outros países implementarem a saúde bucal. Né? Porque você olha o Brasil tem a maior e a melhor odontologia do mundo. É mesmo, cara? Sim. Disparadamente. Nós temos os melhores profissionais com as melhores técnicas. O que a gente não tem de melhor aqui? Acesso aos aparelhos de última geração. Porque são muito caros. A produção não é no Brasil. Quando você vai no dentista e você fala bem assim, nossa, o dentista é muito caro. Não é por causa do seu dentista.
é por causa que o nosso material é todo importado. Não tem Praticamente. indústria. Não, tem até indústria, existem algumas indústrias sim, mas é um material bem oneroso. E acredito assim, que até pela falta de tecnologia se torna oneroso mesmo a indústria brasileira, entendeu? Entendi. Mas é um material muito caro. E você vai olhar assim, onde está essa indústria? Essa indústria está na Europa, nos Estados Unidos, em outros países do mundo. Mas quando é importado, a gente está pagando uma taxa aí bem alta. Não só em cima do dólar, mas sobre a taxação em cima desse material que vem. Então, o valor fica muito caro para o tratamento. Então, o que o Brasil entendeu logo cedo? Eu não quero ficar sendo odontologia curativa. Sim. Até porque a odontologia pode avançar muito mais se sair só de curativa. Eu quero ser uma odontologia preventiva. E é isso que o Brasil tem focado em fazer. Ainda já alcançou todos os índices que a gente espera? Não. Muito longe disso. Porque uma coisa é você falar de grandes centros, igual Cuiabá ainda é considerado um grande centro. Mas outra coisa é você sair e ir para uma cidade de baixo IDH e você querer discutir para uma pessoa que não come direito, uma pessoa que não tem dinheiro nem para comprar escova de dente, que ela tem que escovar os dentes 3 dias e ainda passar fio dental. Então, hoje, a gente tem que parar e a gente tem que entender que a odontologia, e aí isso faz parte dessa minha formação de liderança, é que a odontologia, ela é diretamente ligada com a realidade em que ela está inserida. Isso faz parte de uma formação de saúde coletiva. Eu não vou virar para você e por exemplo, eu vou virar para você, eu vou te ensinar a escovar dente de uma forma, mas eu vou falar com uma pessoa que não tem condições socioeconômicas igual a você e eu vou ter que ensinar ela de outra forma. Principalmente porque, assim, estou falando de Cuiabá porque a gente sabe que Cuiabá é uma cidade que tem muitas pessoas numa situação econômica favorável. Mas mesmo aqui em Cuiabá, existem casas que existem pessoas que só tem uma escova de dente para a família inteira. Ah, não brinca, cara. Sério? Sim. Isso é uma realidade que a gente vê dentro da clínica escola da Unic. Você vai ensinar a mãe, vai falar para a criança, você tem escova de dente só sua? Não. Eu divido minha escova com meu marido, eu divido minha escova com meus filhos. Sim. Meu Deus, gente. É, bem assim, bem longe da nossa realidade. A gente ensina a fazer fio dental com sacolinha plástica. Em algumas situações é preciso. Eu já usei também, Sim. mas com necessidade, Mas né? é naquela você tá numa urgência, ali e isso. tal. Mas tem gente que não tem condição de comprar um fio dental. Não tem condição de comprar uma escova de dente para cada filho. E realmente, na hora de escolher entre comprar uma escova de dente ou um papel higiênico, vai comprar papel higiênico, né? Vai comprar uma comidinha, vai comprar alguma coisa, exatamente, né? Com certeza. O que isso gera? Dores de dente. O que isso gera? Cárie dentária. O que isso gera mais pra frente? A criança com 10 anos, ela começa a nascer os dentes permanentes dessa criança já nasceram cariados. Ela perde os dentes com 15, 16 anos. 20 anos a pessoa não tem mais os dentes posteriores, os dentes de trás. Aproximadamente de 6 a 7 anos, nós temos o primeiro dente molar, que é o dente pilar da mastigação e o dente pilar da dentição permanente na boca da criança já. Só que muitas mães não sabem disso. As mães acham que o dente, tá cariado, mas vai cair, vai trocar. Tem aquela ilusão de que vai cair, vai trocar. Mas, na verdade, é o primeiro dente permanente e guia da arcada permanente dele, entendeu? Então, se perde o primeiro molar de maneira... se perde logo... Precoce. Precoce, exato. De maneira precoce, ele está perdendo o guia da arcada dele inteira, da permanente oclusão, inteira. Perdeu a referência, vamos dizer assim. Então, os dentes vão nascer dispostos em lugares errados, ou vão nascer girovertidos, ou seja, o dente giradinho. Vários outros problemas referente à oclusão, a linha do sorriso, vai acontecer justamente por causa que aquela criança perdeu esse dente naquele dia. O que isso vai resultar? Em alguns casos mais sérios, retrusão. O que é retrusão? Retrusão da mandíbula, por exemplo, a mandíbula nascer e não desenvolver, ficar mais para trás, compromete via aérea do paciente. O paciente não respira direito. Ou compromete, a criança não desenvolve a maxila, fica com uma maxila atrofiada. Compromete mastigação, fala, sorriso, via aérea também. Isso vai causar outros problemas sistêmicos.
Sim. Então, assim, a boca, ela é a principal porta de entrada do organismo. De tudo. Mas ela é a principal, ela é, na medicina oriental chinesa, apesar de eu ter algumas Restrições. algumas ressalvas quanto a isso, mas a medicina oriental chinesa fala que a boca, ela tem ligação com todo o corpo. E isso é verdade. Se você tem por exemplo, se você tem cárie dentro da sua boca, você tem uma colônia bacteriana ativa dentro da boca. Porque a cárie, ela acontece na presença de um biofilme cariogênico, de um biofilme bacteriano cariogênico da Streptococcus mutans, que é uma bactéria que está ali se reproduzindo, sintetizando e gerando um substrato. Essa bactéria, ela naturalmente está na sua boca, mas não no tamanho daquela colônia bacteriana. Então, se você está comendo, por exemplo, um alimento, você está ingerindo bactéria. E o perigo maior não é só essa ingestão. O seu dente ele é composto por diferentes tecidos. Então, o principal tecido que a gente fala que os outros dois estão protegendo é a polpa dentária. Se a cárie chega ali, além de você ter dor de dente, possivelmente, durante o tempo de ação dela, ela vai se depositar e vai cair na sua corrente sanguínea. Essa bactéria pode te causar um infarto. Ela pode causar uma endocardite bacteriana. Isso leva à morte. Mano. Isso é uma das coisas, assim, bem longe. Tem gente que morre por causa disso mesmo? Tem. Opa, tem. Com certeza. Antes disso, tem gente que tem a infecção odontogênica. Sim. E tem uma característica da infecção odontogênica, um estágio específico, que chama-se angina de Ludovic. É uma área quando a infecção está na fase de celulite, em que a infecção ela desce para... A celulite não é na pele? Não, Celulite é uma fase de infecção. É uma fase da infecção. Em que ela tá dura, basicamente. Uhum. E, né, nesse caso, ela desce pro pescoço, para essa região cervical. E quando ele tá passando a linha média, ou seja, tá dos dois lados já, ele tranca a sua via aérea. E a pessoa não respira. E pode morrer em até 24, 48 horas. E acontece em muitos casos. E muitas pessoas morrem porque não tem um tratamento odontológico. No Brasil, você teve uma evolução muito grande ao longo do tempo por causa do Brasil Sorridente. Muito grande, de prevenção, de aplicação de flúor. Mas essa é uma realidade que ainda existe. Cara, eu me lembro que na minha escola tinha aplicação de flúor. Pelo menos uma vez por semana, enfileirava todo mundo aquele lá, copinho. aquele copinho. Isso Cara, aí, que loucura, eu lembrei disso agora. Isso é uma cara. ação que ao longo do tempo hoje, a gente está vendo pessoas E hoje não tem mais? envelhecendo. Existem programas ainda que mantêm. Mas hoje, por exemplo, em Cuiabá, você não tem tão ativo mais porque você consome flúor através da água encanada. Através da água, né? Entendi. Entendeu? E essa ação é um reflexo direto. Por exemplo, você está vendo hoje pessoas envelhecendo, 60 anos, que tem todos os dentes em boca. Algo que seria impossível se você for olhar 20 anos atrás. Era raro. Hoje é algo que a gente acha comum. Sim. Caraca. Sumaia, agora eu quero ouvir sobre você um pouquinho. Vamos lá. Quero conhecer a Sumaia Farina. Esse sobrenome aí é importante aqui em Cuiabá também, Né? Sumaia. Né? Tem algumas figuras conhecidas aí, né? Sim. A mais importante é ela. A general da odontologia. Eu conheci seu pai aqui na ARC. Ele esteve aqui nesse podcast. Legal. Seu pai esteve aqui com o... Como é que é o nome dele? Com o Mário. O Mário Sim. é o rapaz que do marketing dele, né? Sim. E o Mário entrevistou ele aqui. Eu tive a oportunidade de ouvir seu pai cantando, inclusive, aqui na ARC. Tocador de viola. E dos bons, né? Ele é bravo. Então, a odontologia para mim foi uma coisa assim bem bacana também que aconteceu na minha vida. Como você falou, meu